Graça e paz, estamos aqui com mais um discipulado para você, né? Estamos aí dando sequência aí ao nosso estudo, ao nosso curso, né? Nós estamos aí no nosso Ministério OPA, nesse canal, e estamos apresentando alguns cursos para você, para a sua edificação e para o seu crescimento. O objetivo é ajudar você a evoluir a sua igreja. E o curso que estamos em andamento agora é chamado, aqui, está aqui o livro, se caso você queira, né, queira comprar esse livro, eu tenho eu tenho o WhatsApp que vai te dar uma direção como você comprar esses livros que nós estamos ensinando aqui, sejam eles todos, né? Nós temos aí dividido em fases, né? A primeira fase é aquela fase inicial, onde cria uma estrutura, onde cria um alicerce para poder você se basear na Bíblia e basear nos projetos, nos planos de Deus, que são 5 cursos, né? Conhecendo Deus, fazendo sua vontade, a mente de Cristo, em missão com Deus, batalha espiritual, a liderança de Jesus. Então essa primeira fase, ela é fundamental. Se você fizer ela, você que está novo convertido agora, você está começando ainda a sua carreira como cristão, esses 5 cursos, essa primeira fase é fundamental, é bom para você, tá bom? Temos também a segunda fase, que já chamamos do andamento dessa primeira fase. A gente vai dar continuidade à primeira fase, que são 2 cursos, que é sentinela de oração e evangelismo de oração. Também é espetacular. E temos a terceira fase, que já terminamos uma, que é a primeira fase, que é de volta ao princípio, né? E estamos agora no segundo curso da terceira fase, que é esse aqui que nós mostramos aí, Igreja Multiplicadora. Então temos aqui, e aqui nós temos nesse curso 5 princípios para o crescimento da igreja. Hoje nós estamos na unidade, deixa eu ver aqui, na unidade 4, do segundo princípio ainda, que é evangelização discipuladora, parte 2, ok? Hoje vamos falar sobre a segunda parte, que dividimos em parte, em cada princípio dividimos em 2 partes, para ficar mais tranquilo, mais light, para poder estudar, ok? Vamos lá? Diz assim, vamos lá. O relacionamento discipular: clamar, acolher e aperfeiçoar discípulos. Então temos aqui esse tripé aqui, essas 3 dimensões do discipulado, que primeiramente chamar, segundo acolher, e depois você vai aperfeiçoar. Então esse é o processo que tem que ser feito na questão do discipulado. Porque quando você chama alguém, você vai ter que acolher ele para você. E acolher é como se fosse justamente um apacentar, na verdade, né? Você vai cuidar, você vai aconselhar, estar juntos com eles. Então tudo isso aí faz parte do acolher. Depois você vai aperfeiçoar. O que é o aperfeiçoamento? A gente vai ver agora em partes do que é esses 3 aqui, tá ok? Primeiramente, o relacionamento discipulador para de chamar discípulos. Todas as vezes que, tendo sido anunciado o evangelho, uma pessoa perdida, essa se mostra interesse de continuar ouvindo sobre o assunto, a grande comissão nos ordena estabelecer um RD, que é o relacionamento discipulador, tá? A gente vai falar RD aqui, bom, vamos utilizar somente essa cifra. Para o caso de cada pessoa evangelizada ser o nosso ciclo de relacionamentos. O interesse no evangelho despertado pela pregação deve ocasionar transformação em um relacionamento normal, que já existe.
em um RD. O RD se difere de um relacionamento normal pela intencionalidade de fazer discípulos. Então agora vai partir daquele ponto que já conheço Joãozinho, vou partir agora de trazê-lo para um momento, um relacionamento discipulador. Vou agora trabalhar na vida dele para levá-lo ao conhecimento de Cristo, porque essa é a finalidade do discipulado. Estamos aí. Vamos lá. Se pararmos bem, repararmos bem, era essa a metodologia dos apóstolos. Em primeiro lugar, buscavam anunciar o Evangelho para o máximo de pessoas. Depois, dedicavam atenção àquelas que se mostravam interessadas. Então, aqui, se você for observar o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver tudo isso. A gente vai trazer alguns exemplos aqui, mas é bom ressaltar para você a importância que tem. Você prega o Evangelho na igreja. Aí, é claro, de 1000 pessoas se converteram, poucos vão se interessar em dar continuidade. Então, essas pessoas, sim, é que você vai trabalhar. As demais, você vai continuar chamando. Ok? Vamos lá. Em Atos capítulo 2, versículo 40 a 42, depois da célebre sermão de Pentecostes, Pedro, e com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava as pessoas. Os que aceitavam de bom grado o Evangelho foram batizados, olha só, e começaram a perseverar no ensino dos apóstolos, na comunhão e nas orações. Isso denota uma dedicação integral às pessoas receptivas à pregação. Já no capítulo 5, versículo 42, os apóstolos todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Então, está vendo aqui? É um trabalho de continuidade. Eles não paravam em minuto algum de anunciar. E lembram, não é somente no templo, também nas casas. Eu sempre falo que os trabalhos nos lares são muito importantes. Você tem uma ideia? Eu estava agora pouco conversando com uma das irmãs, dos irmãos, né, de modo geral, a gente faz uma célula na casa deles, e ela convidou o esposo dela para ir para a igreja. Ele ainda não é evangélico. E ela respondeu assim: pastor, ele falou assim, não vou na igreja não, porque a igreja está vindo aqui. Está vendo a importância? É isso que chama a atenção da gente, a importância que tem você fazer esse trabalho com seriedade, com responsabilidade, ok? Lá em Antioquia, tem outro ponto aqui, o segundo ponto em Antioquia de Pisídia, está em Atos 13 em diante, 14, a partir do versículo 14, Paulo começou pregando o Evangelho publicamente na sinagoga, tendo muitos dos judeus e prosélitos cridos, eles seguiram Paulo e Barnabé. Os dois então dedicaram atenção imediata a esses, falando-os e exortando-os. Está entendendo? É imediato, eu não entendo, sabe? As pessoas vão para a igreja, demonstram ali que são novos convertidos, precisam de atenção e não dão atenção devida. E você que é pastor, me escute somente aqui. Entrou uma pessoa nova convertida, imediatamente manda ele para o discipulado, para uma linguagem que ele possa entender, que não traga a ele algumas confusões no imediato. Porque o que eu observo é que a pessoa é nova convertida, ele tem algumas perguntas a qual é dita, né, no seio da igreja, que ele não entende. Aí ele vai parar. Então, para evitar essas perturbações a qual ele acaba se encontrando, leva ele para uma classe onde ele possa haver uma conversa mais franca e mais acessível a ele. E tem que ter essa visão. Essa é a visão pastoral de uma igreja. Tem que ter essa visão. Ok? E Paulo aqui, ele de imediato, querido, não esperava, não. Imediatamente ele já deu atenção àquelas pessoas e começaram a ensinar para elas, né? E assim diz o texto no versículo 44, que ajuntou-se 4 toneladas para ouvir a palavra de Deus. Olha só que interessante. E aí,
Alguns rejeitaram a mensagem, no versículo 46. No versículo 48, outros creram. Então fica aquela coisa. Você vai ter que pregar. Uns vão crer e outros não, mas não se preocupa com isso. Quem faz a obra é Deus. Terceiro agora, né? Em Icônio, Paulo e Barnabé falaram na sinagoga e muitos creram, e outros permaneceram incrédulos. Em seguida, os missionários investiram muito tempo ali, falando ousadamente do Senhor. Faço perceber que houve, por parte dos missionários, preocupação em investir o RD dos interessados. É isso aí, relacionamento discipulador. Tem que haver. Quarto, em Filipos, por não haver sinagoga, Paulo e Silas anunciaram Jesus umas mulheres na beira do rio. Lídia, depois de crer e ser batizada, rogou que os missionários ficassem em sua casa, porque foi atendida por eles. Mais tarde, na evangelização do carcereiro, uma vez que ele creu, Paulo e Silas foram até a sua casa. Olha só, o modelo aqui, uma vez, é pregar a todos e andar perto daqueles que se interessam do evangelho, inclusive indo até as suas casas. Fica essa preguiça, sabe, essa coisa de não, tem que ir à casa, né? Foi solicitado, vai lá, trabalha. Eu oro para isso, para que Deus abra as portas das casas para nós entrarmos e anunciarmos o evangelho. Vamos lá, quinto agora. Em Corinto, Paulo todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos, testificando que Jesus era Cristo. Quanto mais que resistiram, entendeu que não teriam tempo de teria tempo a perder com eles. Contudo, para o bem de todos que demonstraram receptividade à mensagem, Paulo ficou ali por 1 ano e 6 meses anunciando a palavra de Deus, as quais outros creram e foram batizados. Queridos, está vendo aqui que interessante? Esses pontos não podem sair do nosso contexto, ok? Vamos lá, número 6. Em Efésios, Paulo, ensinando a sinagoga, falou ousadamente por um espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola do certo tirano, e durou isso por um espaço de 2 anos. Ou seja, o apóstolo, após anunciar ao máximo de pessoas, fez uma triagem com base no interesse delas, passando a relacionar-se com a prioridade com aqueles que interessaram pelo evangelho. Então, está vendo aqui? Você pregou o evangelho, fique com as pessoas que se interessam. Essas pessoas não devem ser negligenciadas, e sim trabalhadas. Número 7. Paulo seguiu o mesmo padrão até o fim. Anunciava o máximo quando convocou os judeus de Roma para lhes pregar o evangelho. O texto relata que alguns criam no que diziam, mas outros não criam. Ao que se interessavam, Paulo dedicou 2 anos inteiros para o receber em sua casa, uma vez que ele estava em prisão domiciliar e por isso não podia ir na casa de ninguém. Todos os quantos vinham vê-lo, a quem ensinava com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor. Então, tá aí, queridos, a questão aqui do chamamento, né? Chamar discípulos é você pregar o evangelho para eles, é você se interessar. Nunca se esqueça, nem que seja uma pessoa, mas você tem que se focar nela, ensinar para ela, trazer a palavra para ela, ok? Nunca se perde por isso não. Ao contrário, repito, nem que seja uma pessoa, mas se foca ali. Paulo, é assim que ele fazia, permanecido. Vamos lá, o segundo relacionamento discipulador para acolher discípulos. O objetivo principal do RD é levar a pessoa ao conhecimento de Deus, olha só. Mas o evangelista e discipulador também deve procurar relacionar a pessoa discipuladora do corpo discipulada com o corpo de Cristo. Isso é, além de levá-la ao conhecimento de Deus, você tem que agora trabalhar para que ela venha também se relacionar com a igreja. Talvez nesse caso, como já mencionamos aqui, que o irmão lá, o marido da irmã, falou que a igreja vai na casa dela.
é um trabalho que mais tarde a gente vai trabalhar para que ele possa também frequentar os cultos. Mas tudo isso devagarzinho. Então, mas é um processo. O primeiro processo, é claro, que é levá-los a conhecer Jesus, ao conhecimento de Jesus. Depois que sim, é que a gente vai levá-los a se incorporar, a se integrar no corpo de Cristo, que é a igreja. Terceiro, relacionamento discipulador para aperfeiçoar os discípulos. O discipulado também diz respeito a aperfeiçoar discípulos. A princípio, que o RD seja algo que nunca termine, isso é verdade. Uma vez que todos os crentes precisam ser discipulados até o fim da sua vida, com vistas ao seu contínuo amadurecimento. Depois da conversão, o RD prossegue, agora com um intuito de aperfeiçoar, sendo que desde o seu encontro com Jesus, ele já é apto à multiplicação. De fato, a partir do momento em que uma pessoa se torna discípulo de Jesus, mediante a sua conversão, passando a segui-lo com o seu Senhor, torna-se apto a fazer novos discípulos. Então, esse é agora o processo, fazê-lo a multiplicar. Isso é, você agora evangelizou, você chamou, você acolheu, agora você vai aperfeiçoar ele a fazer outros discípulos. Esse é o trabalho nosso como discipuladores. Esse é o trabalho da igreja. Se a igreja quer se multiplicar, ela tem que entender esses princípios. Senão fica complicado, ok? Temos aqui alguns exemplos que eu vou dar para você, que temos 3 aqui. Tem aqui a mulher samaritana, que você viu lá, né? Que depois que ela passou o processo daquela conversa com Jesus, ela foi lá para a vila e começou a anunciar para a sua vila, disse que Jesus, ela tinha encontrado o Messias, Jesus. Temos também o ex-demoniado gadareno, que queria acompanhar Jesus. Jesus disse: não, você fica aí, fica aqui, que você vai ser o meu discípulo nesse lugar. Isso é magnífico, é um trabalho que me chama a atenção, em você trabalhar, para você não ser a hegemonia do lugar. Não, sai dessa, não pensa assim não. O seu trabalho é chegar no lugar, plantar a igreja, preparar discípulos e largar, por preferência, pessoas da localidade. Localidade. Isso é muito importante. Então, Jesus fez isso com o gadareno. Ele foi lá, recebeu a libertação e, a partir dali, ele começou a ser o pastor ali de Gadara. E temos também aí o André, né, amados, a qual, inclusive, né, OPA, quer dizer, Operação Profético André. Por que levou o nome de André? Justamente com a eficiência de André. Interessante que André, ele não foi mais tarde aquele grande apóstolo conhecido, dando sequência, tudo, né? Você vê que André não se ouve mais falar mais na Bíblia, né? A não ser ali, quando estavam todos reunidos ali no cenáculo. Mas o que ele fez foi muito mais importante do que mais tarde o nome dele ser famoso. A gente pensa muito em ser conhecido pelo mundo todo, as pessoas nos conhecer, as pessoas nos aclamar o nosso nome. Isso é um problema que temos que resolver. E André não tinha esse problema. André, ele fez tudo que era possível. Ele levou justamente uma pessoa que seria usada por Deus, que foi Pedro. Quem sabe aí você está sendo hoje discipulado para poder levar pessoas de alto calão, ser usada por Deus. Aí você vai ver lá Manuelzinho, grande evangelista, grande conferencista, um homem que a muitas almas se converte. Foi você que levou aquele cara para Jesus. Olha só, o galardão não está na quantidade, está naquilo que a qual se chama qualidade. Ok? Vamos lá. Vamos falar agora sobre o elemento do relacionamento discipulador, que é o RD, né? Como já vimos, o RD é um relacionamento intencional de um discípulo com uma pessoa visando torná-la outro discípulo. Esse relacionamento possui 6 elementos
que formam um acróstico com a palavra raízes, né? Eu quero aí mostrar aí esse gráfico, né? Tá aí relacionado ao discipulador. Temos aí 6 elementos, que é relacionar-se, acolher, interceder, solicitar contas, ensinar o evangelho, zelar pela pessoa. Então vamos lá? Amém? Bota para mim agora aqui. Vamos falar de cada um. Primeiramente, relacionar-se pessoalmente. Devemos investir tempo para estar com a pessoa que estamos discipulando, não apenas para conversar sobre o evangelho e as implicações, ou fofocar, né? Mas também para aprofundar o convívio de relação de confiança. É muito importante isso. Essa questão toda de se relacionar pessoalmente. É você ser íntimo daquela pessoa. Isso vai gerar também confiança. Tudo que você falar vai gerar aquela coisa de você, dela, né? Ter você como discipulador, como sua autoridade espiritual. Isso vai criar essa coisa muito boa. Então, o primeiro ponto é muito importante do relacionamento, até mesmo com Deus. Isso é muito importante, relacionar-se com Deus. E você também se relacionar com o seu discípulo. Eu quero ler aqui 2 Timóteo 2:2. Eu anotei aqui, eu tenho que ler, né? Para que a gente possa dar uma palavra, para que a gente possa entender o que Paulo disse exatamente sobre isso, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: olha só o que Paulo falou para Timóteo. E o que de minha parte ouviste, e também de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então Paulo aqui está instruindo Timóteo para poder também instruir outras pessoas. É assim sucessivamente. Esse é o trabalho. A outra, número 2, da raiz, né, que é acolher. Devemos buscar a pessoa discipulada ao corpo de Cristo, procurando envolvê-la com outros crentes e com a igreja. Aí entra agora a questão de envolver. Uma coisa que às vezes pode aparecer meio assim, meio esquisito, é a questão da célula. A célula não é uma coisa separada da igreja. Ao contrário, o propósito da célula é você trazer as pessoas para se reunir ali no seu encontro, com o intuito ou com o objetivo também de levá-la para a igreja, para se relacionar com outros irmãos. Não é uma coisa exclusiva, não. Célula não é a coisa que você ela vai não é separar, não é partidos dentro da igreja. É célula. O que é a célula? Célula, se você for observar, o nosso corpo todinho, ele possui células, que elas têm não é, o trabalho de desenvolver o corpo. Então, é assim também com as células nesses encontros, tá ok? Não permita que a sua célula seja um partido da igreja, né? Mas que seja realmente a continuidade e que você possa estender as pessoas também para a igreja. Número 3, interceder. Devemos orar pela pessoa discipulada, até mesmo de anunciar o evangelho. Depois intensificar nossa intercessão para que experimente uma verdadeira transformação e, uma vez convertida, cresça no conhecimento de Deus e de sua vontade. Então, agora é orar. É orar pela pessoa que você está discipulando. É você intensificar esta oração de forma bem madura, para que ela possa se crescer e você possa ter acesso a ela. Intercessão é fundamental nesse trabalho de discipulado. Número 4, esse aqui, zelar pela pessoa. Devemos procurar exercer compaixão pela pessoa discipulada, zelando por sua saúde espiritual, física, emocional e até financeira, dentro do possível. Queridos, isso é fundamental. É você dar atenção a essas pessoas, dar atenção
a situação dela, seja qual for, como nós mencionamos aqui, seja a saúde dela física, seja a saúde dela espiritual, seja ela, a saúde dela emocional, até mesmo a questão financeira, não importa, você tem que, vai lá, dar atenção. Se você puder ajudar, ajude. Se não puder, tenta, de alguma forma, amenizar a situação, mas que lhe dê atenção. O zelo é importantíssimo para que essa pessoa ela se agregue à igreja. Ok? 5. Ensinar o evangelho e as suas implicações. Esse tópico é o cerne do RD. A pessoa discipulada precisa ser exposta ao máximo ao evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação, sabendo também que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso, até que se converta, a pessoa interessada continua sendo um alvo evangelístico. A razão porque necessita ter contato com o evangelho 1, 2, 3, 20 vezes, até que compreenda o ponto de arrepender de seus pecados e depositar toda a sua confiança em Jesus Cristo. É por isso que nós temos lá, como eu já mencionei bem no início da nossa conversa aqui, sobre os 5 cursos da primeira fase, que eles são exatamente para esse objetivo, para poder instruir, para poder centralizar as pessoas em Cristo. Entendeu? Vamos lá. Número 6, né? Solicitar contas. Tendo em vista que o RD se estabeleceu sob a condição de interesse da pessoa discipulada do Evangelho, devemos constantemente impulsioná-la a avançar seu conhecimento de Deus, que é o principal, solicitando contas sobre a prática de oração e leitura bíblica no cumprimento de pequenas tarefas solicitadas de comum acordo. Agora que entra o processo, você vai agora, o que é solicitar contas? É incentivá-la a orar, incentivá-la a ler a Bíblia, a ter algum exercício dentro da evangelização. Isso é muito importante. Você não pode perder, não pode. Então esse acróstico raízes, ele é importante. Vou colocar mais uma vez aí o gráfico para que você possa gravar ele. Amém? Agora é para mim aqui. Eu estou aprendendo a falar isso agora. Cadeia de relacionamentos discipuladores. Fazer discípulos é o chamado primordial de cada cristão. Toda pessoa salva deve desenvolver na evangelização discipuladora. Quando todos os crentes estão discipulando alguém, forma-se uma cadeia de relacionamentos discipuladores que proporcionará a multiplicação exponencial de discípulos. Isto é, vai dar importância, né, nessa multiplicação, porque na verdade é importante você multiplicar. Agora, para multiplicar é preciso que dê sequência a isso. Vamos lá? Fazer estudos bíblicos com novos convertidos imediatamente após a sua decisão de seguir a Cristo e depois deixá-los por si mesmo é relativamente fácil. O desafio é ingressar todos os membros da igreja estabelecidas na vida discipular. Temos que fazer evangelização discipuladora, um programa que todos os cristãos estejam envolvidos por toda a vida. Um cristão sozinho, seja ele pastor ou líder da igreja, não terá condição de discipular todas ao mesmo tempo. Então é por isso que o RD entra em ação. Porque você vai agora trabalhar, você dá início a um trabalho com aquelas pessoas e vai estimular elas, vai exortar elas, vai ensinar elas a dar continuidade, né? Então, o pastor ou líder da igreja, ele não pode perder esse foco, senão ele vai ficar sozinho. Eu conheço aí alguns pastores que, se ele morrer hoje, a igreja vai ter problemas em dar continuidade dentro da igreja. Por quê? Porque ele não deixou um trabalho de discipulado. Jesus morreu, entenda só uma coisa, pastores, Jesus morreu, mas antes de ele morrer, ele preparou todos os 11, né?
os 11 ficaram ativos na igreja. Eles trabalharam na igreja. Então é esse. O pastor não é, ele não vive a vida toda. Um dia vai morrer, um dia eu vou morrer, um dia você, pastor, vai morrer, você, líder, vai morrer. E aí? Como vai ficar a sua igreja? Isso vai somar lá no galardão, hein, queridos? Você vai ter problema seríssimo em receber galardão, se caso você não fazer um trabalho seríssimo na sua igreja, sobre discipulado. Não tenha medo esse medo de perder membro, esse medo de rebelião. Gente, faz parte. Eu não tenho medo, já passei por diversas situações de rebelião já na minha vida como pastor. Nunca tenho medo, eu faço e continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia antes. Não tenho medo. Não tenho medo de rebelião. Mesmo porque quem fizer isso vai sofrer diante de Deus. Vai pagar o preço. E quem for atrás dele vai se tornar um rebelde também. E um dia vão voltar. Porque vão ver que não foi legal seguir um rebelde. Entendeu, querido? É assim que funcionam as coisas. Vamos lá? Cada discípulo precisará ajustar sua agenda para que encontre tempo para desenvolver os seus RDs, tá bom? Então tem que ajustar isso aí. Se quisermos, deixa eu ler isso aqui. Se quisermos multiplicar discípulos, olha só, precisamos pagar o preço, repito, pagar o preço no que diz respeito ao tempo de investimento nesta causa tão nobre. A começar da liderança da igreja e envolvendo todos os membros e organizações. É o que está acontecendo hoje. Cadê o preço? Ninguém quer pagar o preço. Lembra do capítulo lá em Mateus, quando as mães, a mãe de Tiago e João, né? Se eu colocar ele lá, ao teu lado lá, assim, Jesus disse, olha, a gente tem que beber da água que eu bebo. Isto é, tem que pagar o preço que eu pago. Não é simplesmente estar ao meu lado. Para estar lá, tem que pagar preço. Então, para que você possa ter a ideia, mais ou menos, do galardão no céu, é justamente promoções que muitos vão ter no céu. Eu acredito nisso. Inclusive, eu estou para gravar uma mensagem com o meu amigo Guinaldo, justamente para falarmos sobre esse assunto. Sobre o galardão no céu. Eu acredito que vai haver. Tanto que Apocalipse fala sobre que uns vão brilhar como o sol, ou brilhar como a lua, ou brilhar como as estrelas. Então, e fala de promoções. Fala de cargos que muitos vão ter lá no céu. Entendeu? Vão ter. Eu acredito nisso. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Então vamos lá? Vamos terminar aqui já, quase terminando, né? Grupo Pequeno Multiplicador, que nós chamamos de PGM. Então temos aqui algumas coisas que os PGMs devem observar. Algumas coisas que devem observar que são fundamentais. Primeiramente, oração. O PGM ajuda a fomentar a oração entre os seus participantes, principalmente com respeito à intercessão pela vida dos não salvos e pelas pessoas evangelizadas e discipuladas. Então, é importante. A outra, compaixão e graça. O PGM proporciona um ambiente de exercício de compaixão e graça, tanto entre os participantes que experimentaram o amor de Deus por meio de relacionamento com a comunidade e as pessoas evangelizadas e discipuladas. A outra, formação de líderes. PGM é um celeiro de lideranças, né, que é onde vai formar outros líderes. PGM também é a plantação de igreja, onde que é fundamental criarmos novas igrejas, novas fontes de discípulos, né? Vamos dizer assim. E por último, PGM é evangelização discipuladora. O PGM potencializa o anúncio do evangelho e a criação e o aprofundamento dos relacionamentos discipulados. Então está aqui, né? Eu vou mostrar mais um gráfico para você aí, abençoado, está aí o gráfico,
glorificar a Deus por meio da evangelização discipuladora. Então, aí, relacionar-se, acolher, interceder, zelar pelas pessoas, ensinar o Evangelho e solicitar contas, como já vimos. Agora, volta para mim de novo aqui. Queridos, é muito importante esse trabalho. Eu espero que você tenha essa mentalidade, meu pastor, para que você possa levar a sua igreja ao avanço, ao crescimento. Repito, nós falamos em crescimento de igreja, não falamos de números, por mais que seja importante, mas propriamente não números, mas a qualidade, como como a igreja está sendo evangelizada, como ela está sendo trabalhada. Isso é muito importante, ok? Agora o próximo a unidade, vamos falar sobre, que também são, vamos aí dividir em duas unidades, que é o terceiro princípio, que é plantação de igrejas. É muito importante, hein? Olha, vai ser benção. Eu estou dentro desse processo agora, irmãos. Eu estou ensinando para vocês aqui, e eu estou dentro desse processo, desse livro já. Eu estou dentro desse livro. Eu estou ensinando aqui e aprendendo, porque eu estou aí orando, estamos trabalhando em cima desse processo. Então, mais tarde, a gente vai estar aqui falando sobre o resultado do que eu aprendi. Eu também quero que você também me informe, me faça um comentário aí, me mande para mim dos resultados que Deus também está fazendo na sua vida. Deus te abençoe. Até a próxima unidade, que é o tema plantação de igreja. Tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima unidade do nosso discipulado para você.